noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de louvor, honra e glória ao Senhor Jesus. Gratos por essa nova oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos buscando a Ele, de estarmos louvando e bendizendo o seu santo e bendito nome. Palavra de Deus no Salmo 84, versos 1 e 2, assim nos diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Louvado seja o nome de Cristo. É maravilhoso, né? É realmente, como o salmista nos diz, é amável estar na presença do Senhor, né? Que verdadeiramente o nosso coração, né? A nossa carne, o nosso ser exulte pela presença de Deus a cada dia mais, em louvor, honra e glória ao seu santo nome. Vamos agora invocar então o nome do Senhor em oração, vamos também confessar diante dele os nossos pecados. A palavra de Deus também nos diz no Salmo 51, verso 1 e 2. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Abaixemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque, novamente, o teu Santo Espírito nos move a te cultuar, a te buscar, porque tu és digno, Senhor. Tu és o único digno de todo louvor, de toda adoração. Nos reunimos agora através da tecnologia que o Senhor nos permite, ó Pai, mesmo distantes, mas unidos em Cristo Jesus neste momento, ainda com fôlego de vida que vem de Ti, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Também, Senhor, diante da Tua presença, confessamos os nossos pecados, declaramos que não somos dignos, que não somos merecedores, mas nos achegamos a Ti, ó Pai, através do sangue precioso de Cristo Jesus, através do sangue que nos limpa, através da misericórdia do Senhor. Purifica-nos completamente, Senhor, dos nossos pecados, para que possamos viver vidas retas, vidas dignas na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos louvar agora ao Senhor com hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta em
desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Ele é fiel. Amém? Graças a Deus, como é bom declarar que o Senhor é fiel, não é? O Senhor realmente é fiel para conosco. O Senhor é aquele que nunca falha para com seus filhos. Ainda em louvor e gratidão ao nome do Senhor, eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo 96. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 9. Abra sua Bíblia nesse momento, então, Salmo 96, do verso 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. O verso 2 nos diz assim: cantem ao Senhor e o louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Amém? Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que nós possamos realmente, constantemente, louvar ao Senhor, anunciando a todos que estão ao nosso derredor que temos salvação. Temos salvação em Cristo Jesus. Estaremos agora, então, em momento de cânticos de louvor ao nosso Deus. Irmãos, neste momento, o meu convite é para que você venha louvar e declarar vitória. Nós passamos por momentos difíceis, nós estamos desacreditados muitas vezes, vemos muitas coisas ruins acontecerem e nós começamos a nos sentir apavorados, sem saída. Mas nós cremos num Deus que já venceu. E nós lemos lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Declare comigo que Deus luta por você, você já venceu. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre.
serás atingido. Louve comigo. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Nós somos curados, nós somos livres, nós temos a vida eterna. Ainda que nosso corpo pereça, o nosso espírito não será abatido. Então creia nessas palavras e declare que Deus luta por você. Ele não te deixará ser atingido e a vitória já é tua. Fecha o teu olho, levanta a tua voz e declara: Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Creia, quando posse dessa palavra. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos agradecer a Ele pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Lá em 1 Crônicas 16:34 diz: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O primeiro motivo da nossa gratidão seja sempre nos lembrarmos de onde Deus nos tirou e para onde nós iremos. Que nós possamos ter um coração grato, sabendo que nada merecíamos, mas o Senhor nos salvou. Amém? Cante assim. Obrigado, Pai, agradeço a Ti, que enviou Jesus ao Calvário por amor a mim. Não repudiou toda sua dor, pelo sangue de Jesus sou vencedor. Vencedor, és o
força, a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Pai, pela vida eterna que temos em ti. Vamos agradecer mais uma vez? Obrigado, Pai. Agradeço a ti, que enviou Jesus ao Calvário por amor a mim. Não repudiou toda sua dor. Pelo sangue de Jesus sou vencedor, vencedor. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão. A ti declaro minha gratidão. A ti declaro minha gratidão. Como é bom adorar ao Senhor, como é bom louvar o seu nome, como é bom ter este momento onde nós podemos abrir os nossos lábios e cantar louvores ao Senhor. Agora continuaremos louvando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Estaremos devolvendo aqueles que ainda podem fazer isso, podem contribuir, estão empregados, estaremos contribuindo, devolvendo um pouco do muito que Deus tem nos dado através dos dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos diz que cada um dê a sua oferta conforme resolver no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8 e 9. Está sendo projetado, então, neste momento, as contas das igrejas.
faça na sua igreja, não se esqueça disso, contribua conforme a conta da sua igreja, né? Para que nós também, como igreja, possamos honrar os compromissos que ainda temos, e assim como o texto de hoje nos diz, para que nós possamos fazer todo tipo de boas obras, que nós também possamos, cada dia mais, além de levar o alimento espiritual, possamos, neste momento tão difícil de pandemia, levarmos o alimento material para aqueles que necessitam. Reunião de oração toda quarta-feira, lembramos os irmãos, nós continuamos online na reunião de oração. Por isso, você tem a oportunidade de colocar o seu pedido, o seu agradecimento nos grupos de WhatsApp. Isso é outra coisa muito importante, para que nós possamos estar intercedendo uns pelos outros. A palavra de Deus em Jeremias 29, versos 13 e 14, na primeira parte, nos diz: Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Busquemos a presença do Senhor, sempre em oração, sempre em intercessão uns pelos outros. Vamos orar? Vamos agradecer esse momento de dízimos e ofertas, e também vamos colocar diante do Senhor os pedidos e agradecimentos que estão sendo levantados nos grupos de WhatsApp. Oremos. Senhor, te somos gratos pelo teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Te somos gratos, ó Pai, pelo pão de cada dia que não nos tem faltado, porque tudo que temos e tudo que somos vem de tuas boas mãos. Ó Pai, neste momento te agradecemos por cada dízimo, cada oferta que foi levantado. Senhor, pedimos que o Senhor esteja multiplicando cada centavo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando as mãos que estarão administrando esses valores, ó Pai, não para a honra e envaidecimento de homens, mas exclusivamente para a expansão do Teu reino, para a realização da Tua obra. Senhor, também colocamos diante de Ti cada pedido, cada agradecimento que foi feito. Faça a tua boa vontade sobre o teu povo, age conforme o teu querer, Senhor, e que nós possamos viver de forma alegres, vivermos de forma com o nosso coração gratos pela tua vontade sendo realizada em nós. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Agora seremos ministrados na palavra do Senhor. Nessa noite, de uma forma toda especial, seremos ministrados pelo reverendo Itamar. É uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui hoje e também nos nossos lares. Que Deus esteja usando poderosamente, eu sei que Ele vai usar a boca do seu servo para falar conosco. Amém? Acalme então o teu coração aí, acalme os barulhos do teu lar, para que nós possamos receber da porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite você que foi convidado para assistir, louvar e adorar a Deus neste culto, nesta noite. Obrigado pela tua presença. É um privilégio estar aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero conversar com você nesta noite sobre uma grande figura da palavra de Deus. Mas antes de eu começar, eu sei que o pastor Rodrigo já falou, mas eu quero desafiar você a parar de lavar sua louça aí. Para um pouquinho de lavar a louça. Deixa a louça para depois. Para de querer arrumar um pouco a casa. Dá um tempinho, esse é o seu tempo com Deus. Fica tranquilinho no seu sofá, fica tranquilo na tua cadeira, onde você está, dá uma parada para que a gente continue louvando e adorando a Deus. Você já louvou, você já disse para Deus o quanto Ele é fiel, não disse? Você não adorou ao Senhor com esse hino maravilhoso, dizendo para Ele, reconhecendo a fidelidade do nosso Deus? Muito bem, então se você crê nesse Deus que é fiel, eu quero desafiar você agora a focar a sua atenção.
E olha, eu digo isso porque eu sei o que eu passo quando eu estou do outro lado, assistindo uma live e louvando a Deus na live e através da live. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto nós somos tentados a ir mexendo nas coisas e ouvindo, não é isso? Eu sei disso, porque eu também sou tentado nessa área, meu irmão. Então eu quero desafiar você, minha irmã, a parar. Deixa as coisas, elas vão continuar aí. Depois você continua, depois que terminar, você faz o que você tem que fazer. Tá? Moisés, grande figura da palavra de Deus. Até quando nós lemos a Hebreus 11, a chamada galeria dos heróis da fé, maravilhoso, a gente se arrepia, a gente vibra com aquelas figuras. E Moisés está lá, grande figura na galeria da fé. Quando a gente olha para Êxodo 33 e quando a gente vê lá o seguinte registro, e Deus falava face a face com Moisés, como qualquer fala com seu amigo. Ah, meu irmão, você não morre de vontade de acontecer também com você? Esse registro dessa realidade? Né? A gente tem uma cabeça, a gente olha lá para essa realidade do Velho Testamento, a gente vê ali a carta aos Hebreus e a gente vai vibrando com isso. Mas eu quero contar um pouquinho para você da história do Moisés, tá bom? Antes dele chegar nessa galeria, né? Antes dele chegar na galeria. Para você conhecer a história do Moisés, você vai começar lendo o livro de Êxodo, né? Como o Moisés nasceu, aquela grande situação em que o faraó determinou que os meninos fossem mortos, o livramento que Deus deu na vida do Moisés e como ele foi parar na corte do Egito. E lá na corte do Egito, o Moisés viveu por cerca de 40 anos. Está registrado lá, nós conhecemos essa história. A gente assistiu filmes do Moisés. E olha, e não só filmes, mas novelas também foram feitas com esse tema, né? Os 10 mandamentos. Então, muito provavelmente você já teve, se você não conhece a história, se você nunca leu na Bíblia, com certeza você já deve ter ouvido falar dessa grande figura. E a história do Moisés eu quero focar lá no capítulo 3 e 4 do livro de Êxodo, tá bom? Então abra a tua Bíblia e não perca esse hábito de usar a Bíblia, né, de abrir a sua Bíblia. Lá no capítulo 3 e lá no capítulo 4. E o que acontece? O que acontece nessa passagem? Diz lá no capítulo 3, no verso 3, que o Moisés estava no deserto, depois que ele saiu lá do Egito, 40 anos viveu no Egito, ele matou um egípcio e ele fugiu então para o deserto. No deserto ele conhece a família do seu sogro, Jetro, ele conhece a sua esposa, ele se casa e ele passa então cerca de 40 anos pastoreando ovelhas. Olha que interessante, vai prestando atenção nisso, hein? Tudo isso é Deus preparando a vida do Moisés. Às vezes a gente reclama de 6 meses, às vezes a gente reclama de 1 ou 2 anos, mas Deus só começou a usar o Moisés depois de 80 anos da vida dele. 40 no Egito e mais 40 no deserto, aprendendo a pastorear, a viver no deserto. E de repente Moisés percebe um arbusto pegando fogo. E deixa eu te dar uma informação. Arbusto pegar fogo no deserto não é algo incomum. É comum, calor, tudo, combustão, por causa do calor, acontece. Mas o Moisés fica maravilhado com esse arbusto. Sabe por quê? Porque ele pegava fogo, mas ele não se consumia. Ele não acabava, ele não virava carvão, ele não virava pó. E Moisés diz assim, lá no verso 3 do capítulo 3, verso 3 do capítulo 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha. Olha só a cabeça do Moisés. Eu vou lá e vou ver esse negócio de perto, porque é algo maravilhoso. O arbusto pega fogo e não se consome. Eu vou lá assistir isso. Vou lá ver esse negócio.
E deixa eu fazer um parênteses, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente, nos dias de hoje, com essa mesma disposição do Moisés. Sabe qual é? Assistir às coisas. Esse livro de Êxodo foi escrito pelo próprio Moisés. Por isso, ele, com toda tranquilidade, diz assim, disse consigo mesmo, ou seja, ele pensou, irei lá para ver essa grande maravilha. E tem gente, nos dias de hoje, que está disposto a assistir às coisas acontecendo, de ver as maravilhas acontecendo. E quando a gente ainda, antes da pandemia, quando nós estávamos e podíamos nos reunir presencialmente, a gente não cansava de ouvir a seguinte frase: puxa vida, hoje na igreja tal, o fulano de tal estará aí. Hoje lá na igreja tal, o fulano de tal vai estar lá. Vamos lá assistir. Você já ouviu isso? Já recebeu um convite desse? Talvez você até tenha feito um convite desse. Vamos lá assistir. Lá na igreja tal hora, o fulano estará aí. Hoje nas lives, né? Algumas igrejas presenciais, outras ainda não. Mas a live domina, né? E hoje parece que também ainda muita gente pula de live em live, né? De endereço digital em endereço digital para assistir as coisas, a mensagem, a palavra. Fecha parênteses, guarda essa informação aí, hein? Guarda aí. O Moisés, então, vai lá para assistir. E, meu irmão, quando ele chega perto, a primeira coisa que ele escuta é o seguinte: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está é santa. E Deus estava falando com ele. E Deus tinha um propósito para a vida do Moisés. Deus queria usar o Moisés para libertar o povo do Egito. Se você ler lá no comecinho do Êxodo, você vai ver que o clamor do povo no Egito, do sofrimento do povo no Egito, chegou aos ouvidos de Deus. E no tempo de Deus, cerca de 400 anos depois que Jacó e toda a sua família, através do José, vão para o Egito, e lá eles são transformados em escravos, e cerca de 400 anos depois, Deus, então, através do Moisés, quer tirar o povo do Egito e cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, quando falou para Abraão: sai da tua terra e vem para uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou te dar, a sua descendência vai ocupar essa terra. Então, no tempo de Deus, chegou o momento de ocupar, de cumprir essa promessa feita lá para o Abraão. E Deus quer usar o Moisés. O Moisés que foi lá para assistir. O Moisés que foi lá para ver essa grande maravilha. E olha, a Bíblia não diz, mas ser humano é ser humano, né? Eu imagino que já estava passando pela cabeça do Moisés, fala assim: puxa vida, eu vou levar graveto dessa árvore para minha tenda, para minha terra, e acabou aquela história de eu ter que buscar lenha nova para a fogueira. Quem sabe passou pela cabeça do Moisés: eu vou plantar dessa árvore, porque quando ela pegar fogo, ela não se consome. E aí eu vou parar de cuidar de ovelha e, quem sabe, me tornar um empreendedor da nova fonte de energia. Eu não sei, a Bíblia não diz isso, né? Eu só estou pensando aqui. Porque a intenção do Moisés era ir lá e assistir. Era lá assistir. Talvez hoje o teu propósito seja também assistir essa live, né? Qual é o assunto que tem no Fantástico? Fantástico não é bom. Então vamos assistir a live da igreja. Né? Ou talvez você tenha sido convidado para assistir a live. Assiste lá. Se der, 19 horas mais ou menos, 18 horas, 17 horas. E a gente recebe os convites, né, para assistir. Quem sabe, se der, assiste lá. Talvez você esteja assistindo aqui. Mas, meu irmão, se prepara, hein? Se prepara, porque
Hoje vai ser o dia em que Deus vai tratar com você e vai fazer você parar de ser um assistente, um folgado do sofá, alguém que só está vendo as coisas acontecer, alguém que só está com o propósito de querer ver as coisas acontecer. Hoje Deus vai mudar isso, eu não tenho dúvida disso. Pelo menos Ele vai falar com você. Porque Ele falou com Moisés. E interessante, quando a gente pensa no Moisés, a gente pensa no grande herói. Mas antes dele se tornar esse grande herói, Moisés deu 5 desculpas para Deus. 5 desculpas. E elas estão aí no capítulo 3, a partir do verso 3 aí até o capítulo 4. A gente vai olhar essas 5 desculpas. Quando Deus falou para Moisés qual era o propósito dele, quando Deus contou para Moisés o que Deus queria da vida do Moisés, lá no verso 11 do capítulo 3, Moisés disse o seguinte para Deus: quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? E quando a gente olha para o contexto em que Moisés estava inserido de vida, a gente vai ver que o pastor de ovelhas, naquela época, era alguém muito desprezado pelo egípcio. E não só naquela época, mas na época do José, uns 400 anos antes. Se você olhar ali no finalzinho de Gênesis, você vai ver que quando José levou o seu pai Jacó e seus irmãos para o Egito, ele não colocou os seus familiares próximos à corte do faraó. Ele mandou para a terra de Gósen. Porque, olha, a família do José era toda de pastores, né? Pastores. Cuidavam do gado, do rebanho. E para o egípcio isso não era assim algo de valor. Então José tira os seus familiares, deixa longe da corte do faraó, numa terra boa. Mas essa visão do egípcio contra o pastor de ovelha era antiga. E na época do Moisés também. Moisés está dizendo então o seguinte: quem sou eu, um pastor de ovelhas, fugitivo? Quem sou eu para me apresentar diante do rei do Egito? E para mandar, para dizer para ele soltar lá o povo? Quem sou eu? Quantas vezes eu, como pastor, ou como líder antes de ser pastor, na minha vida eclesiástica toda, quantas vezes eu não usei essa mesma expressão de Moisés? Ah, Deus, quem sou eu para fazer isso? Não, não vou não. Ah, eu não sei fazer isso não, eu não consigo fazer. Não, Deus, quem sou eu? E eu já ouvi, além de dar muitas vezes essa resposta, eu já ouvi também muitas pessoas, quando desafiadas a participar, desafiadas a se envolver na igreja de Cristo, dão essas mesmas respostas. Quem sou eu? Ah, não sei fazer isso não, pastor. Não, pastor. Não, o senhor me conhece. O senhor sabe quem eu sou. Mas quando Moisés dá essa resposta para Deus, no verso 12, sabe qual é a resposta que Deus dá para Moisés? Posso ler? Eu irei contigo. Eu irei contigo. Meu irmão, não olhe para você quando Deus te chama para um projeto. Não olhe para as tuas limitações, não olhe para os teus problemas, para as tuas dificuldades. Não queira dar essa desculpa para Deus. Porque assim como Moisés deu, a resposta de Deus para Moisés falou assim: olha, eu vou com você. Deus está dizendo: eu sei das tuas limitações, eu sei quem você é, eu sei dos teus problemas, mas eu vou com você. Eu vou com você. Fica tranquilo, Moisés, eu vou com você. Meu irmão, nós estamos vivendo uma época muito diferente de tudo o que eu já passei na minha vida. Uma época muito, muito diferente. Estamos vivendo uma realidade de enfermidade, de morte, de doença, de dor, de despedida.
Mas nós estamos vivendo também uma época de uma realidade, um tempo onde há um esfriamento, um afastamento de Deus, da sua palavra e da própria igreja. Meu irmão, nós somos desafiados hoje a estarmos, a nossa maneira hoje de louvar, adorar a Deus é essa. Eu na minha casa, eu aqui neste lugar e você aí na sua casa. Lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana quando encontrou com ela lá no poço de Jacó? E a mulher samaritana falou, os samaritanos dizem que para adorar a Deus é aqui e vocês, judeus, lá em Jerusalém. Você lembra da resposta de Jesus? Se você não lembra, eu vou te dar. Vai chegar a hora e Deus vai procurar os verdadeiros adoradores em que o adorem em espírito e em verdade, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Tem todo um contexto, claro, Jesus estava ali, sem dúvida, falando do esparramento, do esparramar do evangelho, né? Do evangelho ser esparramado por todo aquele mundo. Ou seja, já não tem mais lugar para adorar a Deus. E Deus vai procurar aqueles que adorem Ele em espírito e em verdade, naquele que há disposição de fato e de verdade. E aonde isso vai acontecer? Isso pode acontecer aqui no templo da Hebron, no templo da IPI Pacaembu, da IPI do Parque Itajaí, de todas as nossas igrejas do presbitério, das nossas igrejas irmãs cristãs. Pode ocorrer? Claro que pode, mas também na sua casa e na minha casa. E hoje, para nós da IPI, do Presbitério de Campinas, é essa maneira. Você adora e louva a Deus aí na sua casa e eu aqui na minha. E não é por causa disso que eu vou deixar de adorar a Deus. Nós estamos enfrentando um momento da vida da igreja em que Deus espera daqueles que amam a igreja, que se envolvam com a igreja nesse contexto, nessa situação. Porque embora você tenha suas limitações, tenha os seus problemas, Deus está dizendo, eu vou com você. Você não vai sozinho. Olha que maravilha. Deus, o Criador, dizendo, eu vou com você. Mas o Moisés, como ser humano que é, como eu, como você, ele inventa uma outra desculpa. Ele dá para Deus uma outra desculpa. Ele faz uma pergunta que é uma desculpa. Lá no verso 13. Eis que quando for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Por que a cabeça do Moisés ela funciona muito desse jeito? Porque naquele contexto da adoração religiosa lá no Egito, havia Deus para tudo quanto é coisa. O egípcio tinha Deus para tudo quanto é Deus do sol, das estrelas, da lua, o Deus da morte, o Deus do rio Nilo, o crocodilo. E ele tinha Deus para tudo, ele tinha nome para todas as divindades. E se você já assistiu algum filme aí nos nossos dias aí sobre isso daí, você vai ver que, de fato, o Egito tinha Deus para tudo quanto é coisa. E a preocupação do Moisés é essa, tá bom, mas mais um Deus. Qual é esse Deus? A resposta de Deus, quando a gente pensa, é maravilhosa. E eu digo o seguinte, quando a gente vai se referir a alguém, nos nossos dias até, a gente precisa sempre de características externas do indivíduo, para a gente dizer quem ele é. Por exemplo, se eu digo para você, olha, eu quero falar sobre o Beto. Conhece o Beto? Você vai falar, que Beto? Aí eu vou dizer assim, eu vou usar uma característica externa para dizer quem é esse Beto. O Beto, meu irmão. Ah, seu irmão? Ou seja, eu estou usando características externas, definições externas, para dizer quem é o Beto. Ele mora em Botucatu. Ele é advogado em Botucatu. Ele tem um filho chamado José Miguel. E tem cabelo branco. Cabelo branco. Beto, se você vê isso aí, tá? Estou dizendo para você, todo mundo que você tem cabelo branco. É mais novo do que eu, deixa eu registrar também isso aqui. Ou seja, eu estou usando um monte de características externas para definir quem é o Beto, para mostrar para você quem é o Beto.
Quando Moisés faz essa pergunta para Deus, a resposta de Deus é fantástica, meu irmão. Ele diz assim: eu sou. Vai lá e diz para o povo. A resposta de Deus foi essa, verso 14. Eu sou o que sou. Deus, esse Deus fantástico e maravilhoso que prometeu que iria com Moisés para essa jornada, diz o seguinte: eu sou o que sou, eu não preciso de definição externa. Eu não necessito de nada para dizer quem eu sou. Eu sou o que sou. Vai lá e diz para os anciãos o seguinte: eu sou, me enviou a vós. Olha só. Jesus repete isso lá em João 8. Quando ele está discutindo com os religiosos ali, e falando de Abraão, e falando, Jesus diz assim: Abraão ansiou por ver o meu dia, para ver essas coisas acontecendo. Os religiosos falam: que é isso, cara? Você não tem 50 anos aí, está falando que conheceu Abraão? Qual foi a resposta de Jesus? Antes de Abraão existir, eu sou. E naquele instante, aqueles homens pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus ali se diz Deus. Se você estudar, se der uma olhada na Bíblia, você vai ver que é o único texto onde declaradamente Jesus usa essa fala, esse termo que era usado só para o grande eu sou, o Deus eu sou. Tanto que naquela hora os homens que estavam ali pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E qual foi a reação de Jesus nessa hora? Ele não ficou discutindo, não. Porque ele sabia o impacto daquela fala na vida daquelas pessoas. Ele fez o quê? Foi embora. Porque ele sabia que a morte dele era na cruz, não era por apedrejamento. Então ele vai embora. Ele foge daqueles homens, ele deixa aquela situação. Porque a morte dele era mais para frente, de uma outra maneira. Mas naquele instante, quando ele diz isso, ele está, assim, do ponto de vista da lei mosaica, cometendo de fato essa blasfêmia para os humanos, né? Mas ele pode dizer tranquilamente: eu sou, porque ele de fato é o eu sou. Esse Deus que não depende de nada nem de ninguém é que promete que vai com Moisés. É que promete que para Moisés que vai caminhar com ele, que estará com ele. E é esse mesmo Deus que prometeu lá para Moisés, ele prometeu para você hoje. Lá em Mateus 28, no verso 20, quando ele estava se despedindo dos discípulos, e ele então, dizendo para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão, ensinem, façam novos discípulos, ensinem-os a guardar tudo que tudo que ordenei para vocês. E ele termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, para de dar desculpa, para de ficar olhando para você, para a sua limitação, e saiba que esse Deus maravilhoso, que fez tudo pela sua palavra, está com você, prometeu com você, caminhar com você. Aceita esse desafio que Deus está colocando nas tuas mãos, que Deus está te chamando para trabalhar para Ele. E olha, meu irmão, você pensa que o trabalho ficou mais fácil porque a gente não pode se reunir no templo? Ficou muito mais difícil, muito mais desafiador. E para que essa palavra chegasse na tua casa hoje, nos teus ouvidos, tem gente que veio trabalhar, que levantou cedinho para fazer tudo isso. Quanto que você está colaborando? Ou você está só assistindo? Está só olhando as coisas? Mas o Moisés não é brincadeira não. Moisés é ser humano que nem eu e que nem você. E aí ele faz uma pergunta lá, mas uma afirmação e levantando assim, dando a sua desculpa para não ir. Lá no verso 4, capítulo 4, verso 1. Depois de tudo que Deus falou, Moisés diz assim: mas sei que não crerão. Eu sei que eles não vão acreditar. Moisés estava vendo ali, Moisés estava presenciando estava conversando com Deus, estava vendo a sarça pegando fogo e não se consumindo. Mas os caras que eu vou lá falar, eles não vão acreditar em mim. Mas sei que não crerão. E qual a resposta de Deus?
Tá? E você vai ver isso aí do verso 3, 4, até o 9, que Deus ele mostra, Deus dá alguns sinais para o Moisés. Põe a mão no seu ventre, ele coloca a mão e tira a mão está leprosa. Põe de novo, ele tira a mão, ficou curada. Coloca o teu cajado no chão e ele se transforma numa cobra. Pega de volta a cobra, ele pega e ela se transforma num cajado. Derrama água, ele derrama água no chão e a água se transforma em sangue. Deus, além de ser quem ele é, além de ir com Moisés, ele está dizendo para Moisés assim: os meus sinais vão te acompanhar. Os meus sinais vão te acompanhar. Estou te dando capacidade. Eu estou te capacitando. Eu estou dando para você ferramentas para que você possa usar na missão que eu estou te passando. Meu irmão, Jesus falou a mesma coisa para os seus discípulos. Olha, vocês, os meus discípulos, vão fazer ainda coisas maiores do que todas essas que vocês estão vendo aqui agora. Esses sinais acompanharão os seus discípulos. Você não é discípulo de Jesus? Você não é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus? Deus te capacita. Quando aqueles homens incultos, os pescadores, os apóstolos, aquele primeiro grupo de seguidores de Jesus, que era gente humilde, estava se vendo naquela situação, percebendo o contexto, percebendo para onde que eles iam. Jesus falou: olha, fiquem tranquilos quando vocês tiverem que falar diante dos governadores, diante dos reis, diante das autoridades. Fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo vai falar através da vida de vocês. Ou seja, meu irmão, essa desculpa de eu sou limitado, não sei fazer, Deus vai com você. Ele é quem Ele é, Ele vai manifestar os sinais dEle na tua vida, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar esclarecimento, Ele vai te capacitar. Eu preciso dizer uma coisa aqui, né? O que você pode fazer, Deus não faz por você. Eu tenho aprendido isso na minha vida e tenho visto isso na Bíblia. E o exemplo que eu gosto sempre de dar é quando Jesus vai ressuscitar Jó. Né? Quando Jesus vai ressuscitar Jó. Quando ele vai ressuscitar o grande amigo dele. E o que acontece? Ele espera 4 dias até aquele momento. Ele é chamado. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse tido aqui com o seu antes, o teu grande amigo não teria morrido, as irmãs falaram. Lembra dela, da Marta e da Maria? O seu grande amigo não teria morrido. Mas Jesus espera 4 dias, meu irmão. Você sabe por que ele espera 4 dias? Porque havia uma crença lá no povo que o Espírito ficava rondando o corpo por 3 dias. E se ele conseguisse enganar a morte, nesses 3 dias ele podia voltar, ele conseguia voltar. Jesus espera os 4 dias. Ele espera o tempo dessa crença passar para fazer um milagre, para ressuscitar o seu grande amigo. Ele chorou diante do túmulo. As pessoas reconheceram como ele amava. Ele chorou. Mas Jesus diz o seguinte: tirem a pedra. Leia lá o texto. Para alguém que vai fazer um milagre como esse, que ele sabia que ele ia fazer, ressuscitar um morto, para trazer ele da morte. Alguém que depois de 4 dias já cheirava mal, porque a irmã também fala. Ele não podia mandar para a pedra, sai da frente, pedra. Ele não podia, com estalar de dedos, pulverizar aquela pedra? Poderia ou não poderia, meu irmão? Você crê nisso? Mas o que é que ele fala? Tirem a pedra. Tirem a pedra. E a pedra, então, é tirada pelos seres humanos. E aí, ele realiza um milagre. Deus está mostrando aqui para o Moisés exatamente a mesma coisa. Olha, eu vou te dar, eu vou te capacitar. Claro, mas o que você puder fazer, Deus não vai fazer por você. Se você quer servir a Deus num
no conjunto, por exemplo. Você pode aprender a fazer uma aula de bateria. Você pode fazer uma aula de violão, não pode? Então é isso, meu irmão. Mas Deus promete que essas capacitações, esse agir dele sobrenatural, vai com Moisés e vai. Jesus fala a mesma coisa para os seus discípulos. Moisés tentou essas 3 perguntas, essas 3 questões, tentou cair fora, mas aí ele vem na quarta. Ele diz assim: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Está lá no capítulo 4, verso 10. Os teólogos, os estudiosos dizem que essa expressão pesado de boca e pesado de língua é porque provavelmente, né, o Moisés tinha algum problema na dicção, na fala dele. Talvez ele tivesse um pouco a língua presa. Então ele fala disso. Ou talvez ele fosse que tivesse algum problema de gagueira. E ele estava usando algo que era real na vida dele. Isso não era... Ele não estava inventando esse problema. Não era algo que ele pudesse ficar assim, discutindo, argumentando. Era algo físico mesmo. Aparentemente era algo físico do Moisés. Era algo real. Mas sabe, meu irmão, nem isso Deus aceitou. Nem isso Deus aceitou. E Deus dá então o quê? Deus dá a solução. O teu irmão Arão vai com você. Eu vou falar as coisas para você, Moisés, e você vai falar para o Arão. E o Arão vai falar para quem tiver que falar. Era um problema real, era de fato algo que, né, talvez gerasse um problema um pouco mais sério ali para o Moisés, nessa questão. Se hoje nós somos muito preconceituosos com relação a qualquer coisa, né? Se hoje, nestes tempos, nós já somos preconceituosos, imagina na época do Moisés. Então você vai juntando lá o pastor de ovelhas, né, com esse problema. Quem que vai ouvir? Mas Deus dá a solução. Deus não joga o Moisés sozinho assim na fogueira, não. Não. Arão, teu irmão. E Deus é maravilhoso, né? Arão, descendente de Levi, da linhagem dos sacerdotes. Arão, você vai usar o Arão. Eu fico maravilhado, meu irmão, quando eu olho para isso. E aqui eu vejo assim que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deus ama a comunidade. E Deus se manifesta, mostra o seu poder no meio da comunidade. Cuidado quando alguém se desponta sozinho e diz assim: eu sou, eu faço, eu posso, vem comigo porque eu sou bacana. Cuidado, presta atenção, muita atenção. Que Deus age no meio do seu povo. E o apóstolo Paulo é maravilhoso quando ele tem essa visão, ele usa a figura do corpo, né? A igreja é como um corpo. Irmão, eu tenho 2 mãos, 2 pés, 2 ouvidos. Tem gente que tem mais de uma língua. Eu acho que tem gente que tem mais de uma língua, mas eu tenho uma língua só, tá bom? Mas cada membro, ele faz parte de um todo. E se eu pegar uma faca e cortar, o homem é frouxo mesmo, né? Se cortar a cutícula, a gente fica reclamando umas 2, 3 horas. Sabe quando tira a cutícula, aquela partezinha ali, fica ardendo a cutícula? Meu Deus do céu, a gente sofre por causa da cutícula, não é isso? O corpo todo sofre por causa de uma cutícula, de unha. Paulo usa essa figura. A igreja é como um corpo, onde cada um fazendo a sua parte. Cada um exercendo o seu dom, aquilo que Deus colocou, a sua capacitação, a sua qualificação. Para quê? Para que todo o corpo cresça. Quando um corpo humano ou de qualquer animal, quando um órgão cresce,
a mais ou diferente dos outros, isso é uma doença, isso é uma enfermidade, é algo que está errado no código lá daquele ser vivo. Paulo usa essa figura porque todo corpo tem que crescer junto. Todo corpo tem que ser beneficiado das coisas, aproveitar as coisas boas junto. O corpo e os seus membros juntos passam pelos problemas, pelas dificuldades. Deus dá a resposta para o Moisés: Arão vai com você. E você vai usar Arão. Meu irmão, esse problema que você tem, que é real, que é verdadeiro, ele não serve de desculpa para Deus, não. Porque tem alguém que faz o que você não consegue fazer. Tem alguém que é capaz de fazer o que você é limitado e não vai. Por quê? Porque Deus não quer que você faça tudo sozinho. Não existe aquele negócio do cara, eu vou usar uma figura do futebol aqui, embora eu não seja tão bom em futebol, mas não existe aquela figura do cara bater o escanteio e correr para cabecear. Não existe. Não existe no futebol, não existe na vida, não existe na igreja. Por isso é cada um fazendo a sua parte. O problema é quando eu deixo de fazer a minha parte. O problema é quando eu deixo de fazer aquilo que Deus me chamou e me capacitou para fazer. Porque alguém vai ter que fazer no seu lugar. E aí vem dificuldade, vem desafio, sobrecarga. É que nem carregar piano. Um não consegue, 2 não. 4, talvez, vai depender da força. Mas se 10 juntar para carregar um piano, facinho a gente muda ele de lugar e coloca onde deve colocar, não é verdade? Deus fez isso com Moisés e está fazendo com você também nessa noite. Por fim, Moisés viu que não tinha mais desculpa nenhuma. Aí ele disse assim: Senhor, lá no verso 13 do capítulo 4, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Toda essa palavreada esquisita aqui é o seguinte: Moisés falou: Senhor, manda outro, vai. Manda outro, não tem jeito. Manda outro. E aí, meu irmão, Deus ficou irado com Moisés. Deus ficou muito bravo com ele. Deus ficou chateado com essa fala do Moisés. Deus ficou triste. Mas ele ficou também irado. Muito irado. E Deus disse uma coisa para Moisés que eu espero que você não ouça, e nem eu. Porque Deus falou assim: você vai. Você vai. Porque eu quero que você vá. Ele não disse isso com essas palavras, tá bom? Mas Deus falou: você vai. Meu irmão, como a gente tem entristecido a Deus? Como a gente tem feito como Moisés? Como a gente tem inventado desculpas Mas Deus diz para você: vá. Vá. Vá porque eu quero fazer e eu quero usar você. Meu irmão, já quero encerrar. Já é difícil a gente ouvir bastante no templo, né? Imagina agora assim, de longe, a louça te chamando, né? Os afazeres da casa, você louco para ir, quem sabe, buscar um pão na padaria, ou pedir um lanche, ou uma pizza. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para uma obra e para um ministério. Eu não sei qual é, mas você sabe. Não invente, não dê, como Moisés deu as desculpas. Porque se Deus quiser que você faça essa obra, Ele vai agir. Ele vai agir até que você o obedeça. Até que você o obedeça. Para de sofrer e faça aquilo que Deus está chamando você para fazer. Para de querer só assistir e vem participar, vem colaborar. Vem colaborar. Meu irmão, eu creio que estou falando aqui para a comunidade de Hebron, a comunidade do Pacaembu, a congregação de Hortolândia e mais
a comunidade do Jardim Aeroporto. Jardim Aeronave e Betel. 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 Eu falei Pacaembu, não, é Betel. Betel. Meu irmão, pensa que é fácil? Você acha que não tem um lugarzinho aqui para você trabalhar e colaborar? Hã? Você acha que não tem uma área aqui em que Deus está chamando você? Ou, pelo menos, dizendo para você, fala para o teu vizinho, encaminha o link para o teu vizinho, para o teu conhecido. Nós estamos numa época em que está mais fácil. É só você encaminhar o link e dizer para ele, ó, participa do culto comigo, ó, segue o link. Deus tem muito para você fazer. Deus tem muito para você fazer. Ouça esse chamado dele. Não seja como Moisés, lá no verso 3, que estava disposto a assistir tudo. Moisés se tornou o grande líder que se tornou, porque Deus agiu na vida do Moisés. E a gente vê que Moisés foi tomando gosto, de fato, desse relacionamento, dessa intimidade com Deus. E aí, depois de todo esse tempo, depois de mais 40 anos de caminhada, de fato, ele é a figura que o autor da carta aos Hebreus elenca, relaciona lá no capítulo 11. Ouça o chamado de Deus, ouça aquilo que Deus tem falado com você e se disponha a servir a Deus em primeiro lugar, sempre, a tua família e a igreja do Senhor. Pense nisso. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus cuide de você. E até a próxima oportunidade. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã, e a todo o conselho dessa igreja. Deus abençoe vocês. Como é bom, como é maravilhoso, como é precioso ouvir a voz do Senhor. Como é bom quando nós buscamos na palavra do Senhor e ouvimos o Senhor falando conosco. Como é bom quando adoramos o Senhor em culto e o Senhor usa os seus servos para falar conosco. Foi isso que aconteceu nessa noite. Deus falou conosco, Deus falou ao nosso coração. Por isso nós precisamos não somente dar ouvidos, mas colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Por quê? Porque o Senhor quer nos orientar. E o melhor caminho para seguirmos é os caminhos do Senhor. Amém? A palavra de Deus nos diz, no envio agora, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Colossenses 3, os versos 14 e 15. Oremos então, encerrando o culto dessa noite, com muita alegria no nosso coração. Eu desejo que você tenha uma semana repleta da paz, repleta da presença de Cristo na sua vida, no seu lar, na sua família. Oremos. Pai, nós te agradecemos, porque novamente o Senhor proporcionou este momento maravilhoso de culto em nossas comunidades de fé. Te peço que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos queridos da IPI Betel nessa semana, todos os nossos irmãos queridos da IPI Hebron, Senhor, todos os nossos irmãos queridos do Jardim Aeronave, de Hortolândia, todos os amigos que estiveram, amigos e irmãos que estiveram assistindo este culto, que eles possam sentir durante toda essa nova semana a tua preciosa presença em suas vidas. Por Cristo Jesus nós oramos, nós agradecemos e nós louvamos o teu santo e bendito nome. Amém. Que o Senhor ele nos abençoe e ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Forte abraço a todos.